Bom dia, né, gente? Hoje, pessoal, é a nossa aula de gênero, tá certo? Nós estamos já na quinta-feira, 23/7/2020. Hoje, pessoal, nós vamos ver sobre o gênero chamado, é um gênero bem conhecido, e nós vamos, é um gênero textual, né? São tipos de texto. E nós vamos falar hoje sobre a descrição. É um conteúdo extra, tá, gente, que eu trouxe para vocês. Nós vamos falar sobre a descrição. Já falamos sobre a narração, que é a contação de histórias, né? E hoje nós vamos falar sobre o que é esse gênero chamado descrição. Vamos pro próximo slide. O que é uma descrição? Aqui eu trouxe conceitos, ó, e trouxe características. Vamos lá. Bom, primeiro, é um relato, né? Esse relato, ele pode ser escrito ou oral, tá bom? Das características ou traços distintivos de um fato, né? Lugar, paisagem, pessoa e etc. Então, o que é que ela faz? Ela traz relato, ela relata as características, né? De um fato que tenha acontecido, de um lugar, de uma paisagem, de uma pessoa, de um animal, de uma roupa, etc. De uma situação que aconteceu. Citação, ela vai citando, né, ordenadamente, em ordem, tá certo? Os caracteres, o que são caracteres? Características de um ser vivo, né? Que se designa diagnóstico quando limitada a uma categoria sistemática. Terceira, ela pode fazer uma enumeração. Como assim, tia? Ela vai relatando, fato por fato, vai enumerando as características de um local, de uma casa, de um objeto, de uma cena que está acontecendo. Relação, né? Ela faz uma relação de coisas, né? Ela identifica, ela faz uma identificação física, econômica e fiscal de um prédio, tá certo? De um objeto de registro, tinha um R bem aqui, desculpa, a que respeitam os fatos inscritos, tá bom? Então é isso o conceito de descrição. Ela vai descrevendo como é aquele local, como é aquela pessoa, o que é que está acontecendo naquele cenário, tá certo? Vai descrevendo ordenadamente, ela vai enumerando. Eu trouxe 2 exemplos de texto, tá? Nós temos aqui, ó. A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente havia um pátio quadrado. Gente, a descrição, ela faz a gente imaginar. Se eu fechar os meus olhos, eu posso imaginar uma casa grande, branca, com um ar antigo, né? E na frente dela um pátio quadrado, né? À direita da casa, né, gente, havia um laranjal, onde noite e dia corria uma fonte. Olha aí, já dá para imaginar um cenário lindo, né? Uma fonte caindo e um laranjal próximo dela, né? Que são vários pés de laranja, né? Já dá para me imaginar as árvores belíssimas e a fonte, né? Ó, transbordando a água. Isso no lado direito. À esquerda era o jardim, aqui era de luxo, né, gente? Foi de bucho, perdão. Era um jardim de luxo, úmido e sombrio. Olha aí, dá para me imaginar um jardim belíssimo, mas úmido e sombrio, né? Sombrio, solitário, né? Com suas camélias e seus bancos de azulejo. Dá para imaginar um monte de camélia, né? Que é um tipo de rosa. E os bancos de azulejo, né? Ao meio da fachada que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Dá pra gente imaginar, né? A escadazinha dando pro pátio quadrado. Lembra que ficava na frente da casa, né? E a escadazinha de granito para a pessoa descer até o pátio. E dá para imaginar os musgos. Gente, a descrição, ela faz isso. Ela incentiva o nosso cérebro a imaginar a cena. Só da gente ver, tá? Aí vamos lá, ó.
Em frente dessa escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada. A parte de trás da casa era virada ao poente e das suas janelas debruçada sobre pomares e campos, via o rio que atravessava a várzea verde e viam-se ao longe os montes azulados, cujos cimos em certas tardes ficavam roxos. Olha, gente, dá pra gente imaginar um local como está descrito nesse texto. Um local lindo. Então, a descrição, ela tem, né, essa função, ela traz a beleza do local para nossa mente, para nos mostrar. Aí, olha aqui. Nas vertentes cavada em socalco, crescia a vinha. À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata carregada de murmúrios e perfumes, e que os outonos tornavam dourada, que era né? Esse texto é de Sofia de Mello Brenner Anderson, e o nome do texto é O Jantar do Bispo. Com certeza é maior, né? Eu só tinha esse trecho na internet. Mas, gente, esse texto, ele demonstra pra gente uma descrição. Ela tá descrevendo a casa e descreve o local com uma riqueza de detalhes. Então, é isso a descrição. Ela puxa uma riqueza de detalhes, ela detalha ricamente o local, né? Dá até pra gente, vocês pensem, enquanto eu estou falando, vocês estão assistindo, estão me escutando ler, fechem os olhos que vocês vão imaginar essa casa branca, antiga, né? Aonde na frente dela tem um pátio quadrado, vão imaginar a escada, as pessoas descendo. À direita vocês vão ver o laranjal e vão imaginar a fonte e se imaginar neste jardim, né? Vamos pro próximo, ó. Esse aqui é outro texto, ó. Calixto Eloy, naquele tempo, orçava por 44 anos. Não era desajeitado de sua pessoa. Tinha poucas carnes e compleição, como dizem a fidalgada. A sensível e dissimétrica saliência do abdômen devia-se ao uso destemperado das carnes de porcos e outros alimentos estumescentes. Então, o que é que a gente imagina aqui? Um homem de 44 anos, né? Não era desajeitado, né? Imaginamos como ele tinha poucas carnes, ele era magro, né? Claro. Mas a gente imagina que ele tinha uma saliência, um pouquinho de barriga aqui, né? O que é saliência? Um pouco de barriga no abdômen. Ele era magro, mas ele tinha barriga. Devido ao uso, né, destemperado, ou seja, uso destemperado, ele comia muito carnes de porcos e outros alimentos que davam isso, né? Deveria beber, não sei. Olha, pés e mãos justificavam a raça que as gerações vieram aldegando de carnes, né? Tinha o nariz algum tanto estragado das invasões do rapé e torceduras do lenço de algodão vermelho. Então a gente imagina, né, um nariz estragado. Aí fala mais, ó, a dilatação das ventas, né, ó, e o escarlate das cartilagens não eram assim mesmo coisas de repulsão, né? Então, mesmo que as ventas dele, né, fossem grandes, porque uma coisa dilatada é uma coisa grande, fossem meio estragada, mas não era nada que causasse repulsão. Então, dá pra gente imaginar um homem, certo? Fechem os olhos, né? Dá pra vocês já, nesse pedacinho de texto, ele é de Camilo Castelo Branco, A Queda de um Anjo. Nesse pedacinho de texto, né, já deu pra gente imaginar que ele tinha 44 anos. Dá pra gente pensar num homem magro, né, mas com barriga, com as ventas bem grandes, bem dilatadas, mas nada que cause repulsão, tá certo? Então, também é um texto de várias características, que está aqui fazendo a descrição do personagem. Aquele descrevia um lugar, esse descreve um personagem, né?
Eu espero que vocês tenham entendido que a descrição, ela vem citar as características do local, boas ou mais, né? Não precisa ser só qualidades, eu não falei em qualidades, eu falei em características. E ele faz muito uso dos adjetivos, né? Já que tem essas características. Então, ele vai enumerando, vocês perceberam que aí é uma sequência, né? Ele vai fazendo a sequência de características, enumerando. Então, a descrição, descreve seres, animais, né? Descreve pessoas, animais, objetos e locais. Enquanto ela vai descrevendo, ela faz uma enumeração. Ela não escreve tudo junto, ela vai falando de cada detalhe. E ele é um texto rico em detalhes, tá certo? Nós vamos agora para o grupo, porque nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer uma atividade, tá certo? Sobre a descrição. E eu espero que vocês tenham entendido e que qualquer dúvida a gente vai tirando, tá certo? Mas coloquem na mente de vocês. A descrição, ela dá uma riqueza de detalhes para o nosso texto, né? Ela, gente, ela é imutável, é uma coisa que não muda, porque é a descrição daquele personagem, né? Essas são as características físicas daquele personagem, daquele lugar. Então ela não é mutável, ela não vai mudando, tá certo? E mais do que nunca, como eu acabei de dizer, ela nos faz pensar e criar o personagem do jeito que ela está falando na nossa mente, tá? Os textos descritivos são bem legais, bem bonitos e são enormes, né? Como a gente, aqui é só um trecho, mas um texto descritivo mesmo é bem comprido, porque ele vai descrevendo. Ele descreve a pessoa, depois descreve o fato, descreve o local e assim vai contando uma história linda. Acabamos por aqui e vamos pro grupo, tá, gente? Beijos!